Então, começando a próxima carreira, eu vou colocar uma branca, uma preta e uma branca. Assim. Seguro a última. Passando creme, ficou na minha unha. Seguro a última e entrelaço nela. Ando pela próxima. E vou colocar duas pretas duas vezes. Duas pretas. Repito a preta, duas pretas. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca. Não, perdão, é uma branca e uma preta. A ordem dos fatores aqui altera o produto, então, uma branca, uma preta, entrelaço na preta. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas duas vezes. Deixa eu só marcar aqui. Isso, duas brancas duas vezes. Então, coloquei duas brancas duas vezes, agora vou colocar duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Deixa uma preta melhor. Uma branca e uma preta. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca duas vezes. Coloquei uma preta e uma branca duas vezes, vou andar pela da lateral
E vou colocar duas brancas. Ando pela primeira do outro lado e vou colocar uma preta e uma branca. Primeiro a preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar duas pretas duas vezes. Duas pretas. Repito a preta, duas pretas. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca. Não, perdão, é uma branca e uma preta. A ordem dos fatores aqui altera o produto, então, uma branca, uma preta, entrelaço na preta. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas duas vezes. Deixa eu só marcar aqui. Isso, duas brancas duas vezes. Então, coloquei duas brancas duas vezes, agora vou colocar duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Deixa uma preta melhor. Uma branca e uma preta. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca duas vezes. Coloquei uma preta e uma branca duas vezes, vou
Chegou aqui no final, colocando uma preta e uma branca duas vezes, vou andar por duas, colocar uma branca e fechar a carreira, né? E fechou a carreira aqui do lado. Vou começar a próxima com o fio da esquerda. Então, começando a 11ª carreira aqui com o fio da esquerda, eu vou colocar 3 brancas. Vou entrelaçar na última e vou andar por uma. Ando aqui nessa primeira. E vou colocar uma preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar 2 pretas por 2 vezes. Duas vezes. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar 2 brancas, deixa eu ver, 2 vezes. 2 brancas 2 vezes. Uma. Duas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta 2 vezes. Duas vezes. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 brancas 3 vezes. Então, vou pausar 3 vezes 2 brancas. Então, coloquei por 3 vezes 2 brancas, já andei pela próxima, agora eu vou colocar 2 pretas por 2 vezes. 2 pretas.
duas vezes, duas pretas, ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca por duas vezes. Então, primeiro a preta, aí uma branca. Mais uma vez. Preta, uma branca. Chegou no final, vou virar. Então, vou andar por uma da lateral e vou colocar duas brancas. Vou andar pela primeira do outro lado e vou colocar uma preta e uma branca. Duas pretas por duas vezes. Duas vezes. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas, deixa eu ver, duas vezes. Duas brancas, duas vezes. Uma. Duas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta duas vezes. Duas vezes. Vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas três vezes. Então, vou pausar. Três vezes duas brancas. Então, coloquei por três vezes duas brancas, já andei pela próxima, agora eu vou colocar duas pretas por duas vezes. Duas pretas.
duas vezes, duas pretas, ando pela próxima e coloco duas, ou uma preta e uma branca por duas vezes. Então, primeiro a preta, aí uma branca. Mais uma vez. Preta, uma branca. Chegou no final, vou virar. Então, vou andar por uma da lateral e vou colocar duas brancas. Vou andar pela primeira do outro lado e vou colocar uma preta e uma branca. Então, chegou aqui no final, eu coloquei uma preta e uma branca. Agora, eu vou andar por duas, por uma preta, por uma branca, e vou colocar apenas uma preta, vou entrelaçar nela, vou terminar a carreira nela. E terminei aqui desse lado. Começando a 12ª carreira, no fio da direita, você vai colocar uma branca, uma preta e uma branca. Vai entrelaçar na última, que é uma branca. E vai andar com o fio da esquerda. Vou colocar duas pretas duas vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima, vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas, deixa-me ver aqui. Duas brancas, duas vezes, então, duas vezes. Então, vamos embora fazer duas brancas duas vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca, deixa eu ver quantas vezes. Duas vezes também. Uma preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas.
duas brancas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Viro a preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar duas pretas por 3 vezes. Então, vou pausar. Então, coloquei 3 vezes aqui duas pretas, agora eu vou colocar uma preta e uma branca 2 vezes. Vou andar pela da lateral e vou colocar duas brancas. Ando pela primeira do outro lado e coloco uma preta e uma branca. Sempre na ordem para não... Ando pela próxima. Vou colocar duas pretas 2 vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima, vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas. Deixa eu me ver aqui. Duas brancas 2 vezes. Então, isso, 2 vezes. Então, vamos embora fazer duas brancas 2 vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Deixa eu ver quantas vezes. 2 vezes também. Uma preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima
E vou colocar uma preta e uma branca. Viro a preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar duas pretas por 3 vezes. Então, vou pausar. Então, coloquei 3 vezes aqui duas pretas, agora eu vou colocar uma preta e uma branca 2 vezes. Chegou aqui no final, eu vou andar por duas e vou fechar essa carreira colocando apenas uma branca e entrelaçando nela. E fechou a carreira aqui na lateral.